E assim, virou uma chavinha na minha cabeça, porque de um dia pro outro eu comecei a aprender inglês de uma forma que eu nunca imaginei que eu poderia aprender. E aí eu comecei a perceber que eu tava aprendendo inglês por conta própria. Eu tava aprendendo inglês sozinha. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabi. Bom, hoje eu tô fazendo esse vídeo para as pessoas que, como eu, tiveram dificuldade em aprender inglês, porque eu tinha muita dificuldade. E, inclusive, eu quase repeti de ano por conta disso. E eu tô indo lá na escola que eu estudava agora pra buscar o histórico, pra mostrar pra vocês o nível que eu tava nas minhas notas. E eu tentei um monte de coisa, até que, finalmente, assim, um dia eu descobri um jeito. Eu aprendi inglês, assim, em menos de 2 meses. Não tem jeito melhor, assim, nada entrava na minha cabeça tirando isso. Aí quem me conhecia, sabia a dificuldade que eu tinha pra aprender inglês, me viu aprender tão rápido. Chegava pra mim e perguntavam: Gabi, o que você fez pra aprender inglês tão rápido? E eu, cansada já de explicar pra todo mundo milhões de vezes, eu decidi gravar esse vídeo, porque fica muito mais fácil de eu mostrar pra vocês como que eu realmente aprendi inglês. E de verdade, você não vai ver um jeito mais fácil, um jeito mais rápido, mais divertido de aprender inglês do que esse que eu vou te mostrar nesse vídeo. Você vai literalmente aprender o jeito mais legal, o jeito mais fácil, mais gostoso de aprender inglês, e que pra mim funcionou muito rápido, porque em menos de 2 meses, assim, eu já tava falando muito bem. E só pra deixar claro aqui, que com esse método você consegue aprender inglês fluente rápido. E inglês fluente seria o quê? Seria você conseguir entender as pessoas, você conseguir se comunicar com as pessoas, você conseguir passar a mensagem que você tá querendo passar e ouvir a mensagem que a pessoa tá querendo te passar, sabe? Você vai conseguir falar naturalmente, como você fala português, porque pelo menos pra mim, quando eu queria aprender inglês, era isso que eu queria, falar inglês da mesma forma como eu falo português, de uma forma natural e fácil, que eu não tenho que me esforçar pra lembrar as palavras, que eu não tenho que me esforçar pra tentar conjugar o verbo enquanto eu esteja falando, tentar puxar coisa da memória, ficar um tempão pra poder formular uma frase, só falar natural, igual eu falo português, sem pensar, de um jeito rápido, de um jeito fácil. Porque em português você entende eu falando rápido, então se eu falar aqui essa frase rápido aqui, você tá entendendo o que eu tô falando. E é igual aprender inglês com alguma pessoa falando devagar pra você aprender inglês devagar. Você não vai conseguir chegar lá e falar com uma pessoa nativa, porque a pessoa vai falar rápido demais pra você. O que eu acho importante é que a gente consiga aprender na velocidade natural do inglês. E é isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Como que você faz pra aprender inglês de uma forma rápida, pra conseguir conversar naturalmente. Que pra você ter ideia, estudando desse jeito, em menos de 2 meses eu tava falando inglês assim. Ok, third thing that we need to make in this class is the song. You bring the song? I did. Yes, we need it. Because I am awesome. And the last thing is, if there's enough time, my room is not ready yet. There are some things that I need to... Bom, então vamos lá aprender inglês. Só pra você ter uma ideia, quando eu falei que eu já tentei de tudo, é porque eu já tentei de tudo mesmo. Acho que agora... Ó, pessoal, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês um pouco da escola aqui, lá dentro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui era a parte que eu estudava quando eu era pequenininha, depois é mais pra lá que a gente vai, mas é isso. Bom, eu estudei aqui, ó, aprendi inglês. Eu comecei a aprender inglês no 1º ano, então, tipo, eu tinha saído da fase criancinha, ele entrou no 1º ano, já tava aprendendo inglês. Eu estudava aqui desde pequena, e eu fiquei aqui até o 9º ano. Eu não aprendi inglês, assim, dizem que, né, quanto mais novo você for, mais fácil fica de aprender a língua, só que pelo menos pra mim isso não funcionou. Então, na minha opinião, assim, se você tiver 10 anos, 5 anos, 70 anos, você vai aprender inglês igual se você aprender do jeito certo. Tava desde pequena aqui e não aprendi nada. Aprendi foi depois que eu saí e comecei a aprender do jeito certo. Bom, mesmo estudando na escola particular, fazendo tudo isso, eu não consegui as notas. Meu boletim tá aqui pra provar isso, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, inglês. Aí B de bom, isso aqui no 2º ano. Aí médio, e aqui era no 5º ano. Eles só davam palavras soltas, tipo cores, dias da semana. Então era muito fácil, né? Você dava uma decoradinha na prova. Aí começou a montar frase aqui, ó. 6, começou a cair. 5, caiu mais. Aí me colocaram na Wizard. Aí eu tive um 5.7, mas você vê que, assim, quase nada de avanço por todo o tempo que eu gastei, todo o esforço que eu tive, todo o dinheiro que eu joguei no lixo, né? E aí aqui foi quando eu comecei, no 9º ano, quando eu comecei a estudar com série. Eu lembro bem que no 1º bimestre eu tive uma nota baixa, né? No 1º bimestre eu tive uma nota baixa, por isso que a média total do ano ficou 7.3, senão teria ficado mais alta. E aí foi o período que eu estudei só pra bem na prova, que eu falei. E aí eu comecei a realmente estudar com a série, e aí eu comecei bem, e isso aumentou a minha média anual. Mas foi mais ou menos isso, em cerca de 2 meses, de uma prova pra outra eu aprendi, e aí nesse ano eu fui bem. Mas você vê que, tipo, nos outros, por mais que eu tenha tentado, começou a formar frase, eu comecei a ficar
péssima no inglês. Eu já tava começando a pensar que, assim, tinha alguma coisa errada comigo, sabe? Que eu não era capaz de aprender inglês de forma alguma, porque eu fiz de tudo. Mas aí quando a gente começou a fazer dessa forma mais natural, que não foi, tipo, conjugar verbo sem saber montar uma frase, aí eu comecei a realmente alavancar no inglês. Bom, pessoal, como eu disse, eu tentei de tudo e eu tava cansada de não conseguir falar inglês, eu tava desistindo, e aí a minha mãe me colocou aqui na Wizard, que foi onde eu estudei durante 1 ano, 2 vezes por semana, além do inglês que eu fazia na escola. Então na escola eu estudava 2 vezes por semana, tinha aula de inglês, né? Aqui eu vim aqui, passava 1h30, 2 vezes por semana também. Então assim, eu estudava inglês, se você parar pra pensar, 4 vezes por semana, mais de 1 hora por dia. Então assim, eu estudava inglês pra caramba. Não mudou o fato de que eu não gostava de inglês, ficou maçante porque eu ficava o tempo todo estudando inglês, eu fazia as lições de casa, eu era obrigada a fazer e eu não queria. E assim, 1 ano inteiro tentando pra jogar meu dinheiro no lixo, porque eu não aprendi nada, assim. Eu aprendi algumas palavras soltas, eu até lembro, newspaper, strawberry, 2 palavras que eu aprendi aqui. Só que eu não conseguia falar absolutamente nada, não montava uma frase, então não adiantou. Bom, pessoal, eu tô vindo aqui pra uma pracinha que era perto daquela minha antiga escola de inglês. Como vocês viram, mesmo estudando em 2 períodos do dia, 2 vezes por semana lá na Wizard, além de eu não conseguir falar nada, eu continuava indo mal na escola, minhas notas continuavam baixas, eu gastava dinheiro, e vocês viram lá, 5,7 quando eu tava estudando, não é nem na média, não tá nem dentro dos 6. Aí a minha mãe, ela queria me matar, porque mesmo que eu estivesse fazendo a escola normal e a Wizard, eu ainda assim tava quase repetindo de ano, eu fiquei com 5,7, eu não cheguei no 6, eu não passei, mas o conselho me aprovou, porque eu tinha ido bem nas outras matérias, e eles sabiam que eu tava tentando. Mas aí no ano seguinte, como a minha mãe, ela tava desesperada ainda, porque eu não tinha aprendido inglês, e aí eu podia realmente repetir, porque o conselho não ia passar de novo, ela e a minha avó se juntaram, pra você ver o desespero delas, pra conseguir pagar uma professora particular pra mim. E aí o nosso objetivo inicial era que eu passasse na prova. Que eu passasse na prova só pra passar de ano, porque elas estavam desesperadas de eu perder 1 ano inteiro de escola. Então a gente foi lá, estudou gramática pra caramba, estudou a conjugação de todos os verbos, e o nível de inglês da minha escola era avançadíssimo pra minha idade. Então a gente foi lá, estudou, ralou durante 1 mês inteiro. Eu cheguei naquela prova e fiz a prova, consegui passar. Eu passei assim, raspando, mas eu passei. Eu fiz uma prova melhor do que as que eu tinha feito em 3 anos. Aí, 2 dias depois, me perguntam se eu lembrava de alguma coisa. Eu não lembrava de absolutamente nada. Foi tipo assim, só pra prova. Mas eu não lembrava de nada. E mesmo que eu lembrasse, eu não ia saber aplicar nada daquilo. Porque você saber conjugar um verbo e poder fazer o complete na prova, não te faz montar uma frase, né? Então eu fui lá. E um dia eu tava super exausta, e aí como eu falei pra vocês aqui, eu dormia no meio das aulas. Então a minha professora quis fazer algo mais descontraído, mais divertido, que me chamasse mais atenção. Então ela me apresentou a série Friends, porque eu gostava bastante de série, e a gente foi lá e sentou pra assistir, pra gente poder aprender com aquela série. E foi quando, te juro, mudou tudo. Em 2 meses, assim, na próxima prova, eu fiz uma prova e eu não passei 1 mês inteiro antes ralando pra estudar. Não fiquei no último dia desesperada com a prova, não. Eu dormi tranquila e fiz uma prova porque eu realmente sabia inglês. Aí eu comecei a aprender, eu comecei a gostar e comecei a querer aprender inglês. E eu continuei desse mesmo jeito. Bom, pessoal, eu vou sair daqui, mas continuando, aí eu comecei a estudar inglês assim com série. E assim, virou uma chavinha na minha cabeça, porque de um dia pro outro eu comecei a aprender inglês de uma forma que eu nunca imaginei que eu poderia aprender. E aí eu comecei a perceber que eu tava aprendendo inglês por conta própria. Eu tava aprendendo inglês sozinha, e era o jeito mais fácil de fazer. Eu não precisava de ninguém no meu pé, eu não precisava de professor chato no meu pé. E eu comecei a aprender inglês sozinha. Antes disso, eu não tinha disposição alguma pra estudar inglês, eu achava chato. E aí, quando eu comecei a aprender inglês dessa forma, eu sentia vontade de estudar, porque não parecia que eu tava estudando. Eu sentava no sofá e fazia. Como eu já disse, não é assim que você vai chegar a assistir série e sair sabendo. Tem umas certas coisas que você tem que fazer ali, mas que é muito mais fácil que você sentar e ficar estudando gramática. Fora que você aprende muito mais rápido e é muito melhor. Mas agora eu, acordava pensando qual que vai ser a série que eu vou usar pra estudar hoje, sabe? Vai ser Friends, vai ser uma série nova. O que será que vai ter no episódio de hoje pra eu poder aprender inglês, né? E aí eu comecei a pesquisar mais sobre como que eu podia estudar inglês dessa forma. Eu comecei a desenvolver como se fosse, não sei, digamos, um estudo. E aí eu comecei a estudar com aquela forma que eu desenvolvi. E aí começou a ser muito mais fácil, muito mais rápido. E aí até hoje, vocês me perguntam, eu parei de estudar? Não, continuo estudando todo dia porque é gostoso, é fácil. Eu vou lá, assisto minha série, eu já
já tô estudando inglês. Eu consegui chegar nesse nível de inglês em menos de 2 meses e hoje eu percebo que qualquer um pode chegar nisso em 50 dias, sabe? E eu consigo entender perfeitamente como que eu aprendi inglês tão rápido, sabe? Com esse método, porque quando você aprende inglês com série, a sua mente funciona, não sei, de um outro jeito, sabe? Então, gente, eu sei que vai chover de comentário aqui, gente perguntando como que eu fiz em tão pouco tempo, 50 dias, pra encaixar no meu dia a dia, usar a série, aprender inglês, porque, né, não é também só assistir a série, tem todo um processo, todo um método que você vai usar a série pra aprender o inglês, né? Então eu resolvi gravar outro vídeo mostrando como é que funciona isso na prática. Então se você quer aprender inglês, esse vídeo vai ser muito bom pra você, porque você vai aprender inglês se divertindo, mas você tem que seguir o método que eu vou te passar nesse próximo vídeo. Então eu vou deixar o link na descrição, é só você clicar nesse primeiro link na descrição e seguir o que eu vou falar nesse próximo vídeo, né? Bom, eu gravei os vídeos separados porque eu queria separar quem que tava curioso e quem realmente quer aprender inglês, né? Quem realmente tá interessado.